Capítulo 5. Fiquei perplexa. Está bem. Eu não sabia como reagir. Agora me diga o que a traz a esta região. Fiquei irritada pelo sentimento de que aquele homem, mais uma vez, tinha vantagem. Não acredito que eu deveria confiar no Senhor. Ele suspirou. Pensei que tivéssemos concordado em ser amigos. Sim, mas isso foi antes de eu saber que o Senhor se recusaria a me dizer seu nome. Não posso fazer amizade com alguém que não tenha nome. Ele parecia achar divertido tudo o que eu dizia. Muito bem, como minha amiga, pode me chamar de Philip. Eu não posso chamá-lo pelo nome de batismo. A consternação coloriu minha voz. Você se sentiria mais confortável se eu a chamasse de Mariane? O senhor não se sentiria. Sim, Mariane. Ele tinha um brilho provocante no olho. Senti meu próprio rubor. O senhor é muito impróprio. Ele deu risada. Normalmente não, só esta noite. Percebi que eu ainda estava olhando em seus olhos, os quais tinham um tom de azul mais profundo do que pensei inicialmente, e que ele, inclusive, parecia mais bonito quando sorria, o que era o caso naquele momento. Foi uma conclusão muito desconcertante, pois eu não podia acreditar no quanto minha aparência estava tragicamente desprivilegiada. Desviei os olhos, constrangida só de pensar em como eu poderia estar. Se quer saber, falei com uma demonstração de dignidade que eu não sentia. Foi convidada para visitar uma amiga de minha mãe. Por que ela a convidou a fazer uma visita? Sua voz parecia casual, mas o olhar traía o interesse. Por que será que ele desejava saber disso? Parecia uma pergunta inofensiva, no entanto. Minha irmã foi convidada primeiro e Lady Caroline teve a bondade de estender o convite a mim. A carta de Lady Caroline chegara alguns dias depois da carta de Cecily, confirmando o convite. Depois de um momento de silêncio, ele perguntou: "E o que aconteceu com seu cocheiro?" De repente lembrei-me de James, ferido e deitado no andar de cima, talvez até morrendo, e eu ali, jogando um jogo bobo, rindo até chorar e pensando nos olhos daquele homem. Qual era o meu problema? Eu não tinha nenhuma sensibilidade. Ele foi baleado quando fomos assaltadas por um bandido, disse, tentando não me lembrar dos detalhes aterrorizantes do acontecimento. Ele uniu as sobrancelhas. Um bandido nesta estrada? Tem certeza? Se um salteador é alguém que cobre o rosto com uma meia e exige que você se renda e se entregue, depois toma seu colar à força, então sim, eu tenho certeza. O horror do evento estava vindo a mim. De repente senti-me muito emotiva para falar. Ele machucou você? A emoção que eu estava tentando suprimir fincou as garras na minha garganta, desencadeada pela gentileza da voz de Philip. Sem aviso, uma lágrima rolou em minha face e eu a enxuguei. Não, ele tentou me arrancar da carruagem, mas minha criada atirou nele com uma pistola. Ele fugiu a cavalo, porém naquele momento já havia atirado em meu cocheiro. Coloquei uma mão na testa. Conseguia me lembrar da sensação da mão do salteador em meu tornozelo, a fisgada quando ele puxou o medalhão de minha mãe que estava pendurado em meu pescoço. Sinto-me horrível. Eu nem estava pensando em James. Ele poderia estar morrendo lá e seria tudo culpa minha. Uma lágrima desceu, depois duas e as limpei.
Não seria culpa sua. E não acredito que seu cocheiro vá morrer da ferida. Eu mesmo a vi. Foi no alto do ombro e não atingiu nenhum órgão, e o médico é muito capaz. Assenti aliviada ao ouvir as palavras dele e tentei parar de chorar. Se minha avó tivesse testemunhado este comportamento, ela provavelmente iria me deserdar. No entanto, eu me sentia tão descontrolada com as lágrimas, como tinha me sentido antes com o riso. Philip me entregou um lenço branco limpo, que peguei sem encontrar seu olhar. Chorar não era nada do meu feitio, era muito embaraçoso. Perdoe-me. Limpei os rios de lágrimas do meu rosto. Normalmente, não sou uma manteiga derretida, eu garanto. Ele iria pensar que eu era uma dessas criaturas frágeis que desmaiavam ao ver sangue e choravam por solidariedade. Tenho certeza de que não é. Ele era tão educado que eu me sentia cada vez pior em razão da minha primeira avaliação de seu caráter. Quando enfim achei que estivesse no controle das minhas emoções novamente, virei-me para ele. Acha que seria possível esquecer que tudo isso aconteceu? Por que? A pergunta. Um pequeno sorriso espreitava em seus lábios. Estou bastante envergonhada pelo meu comportamento esta noite, confessei. Seus olhos se iluminaram com divertimento. Qual comportamento? Sim, há muitos comportamentos entre os quais escolher. Eu o insultei, desmaiei, fingi ser uma leiteira, cantei uma música ridícula, chorei e ainda por cima estou relativamente certa de que olhei para baixo, vendo listras vermelhas de sangue seco nas minhas mangas e na frente do vestido. Não tenho certeza de que não estou absolutamente nada apresentável. Philip riu. Achei que ele estivesse rindo de mim, mas então se virou e se inclinou sobre o apoio de braços de sua poltrona e me fitou bem nos olhos. Creio que nunca conheci uma dama como você, senhorita Marianne Daventry, e eu lamentaria muito esquecer qualquer detalhe sobre esta noite. De repente, eu não conseguia mais respirar. Meu rubor se espalhou para minhas orelhas, e eu sabia no meu íntimo que não era páreo para aquele homem, não com os meus joguinhos, nem com minha autoconfiança, e nem com minha sagacidade. Eu me inclinei para trás, numa tentativa de me proteger de seus olhos ardentes e dos lábios sorridentes. Queria fugir daquele salão e esperava eu nunca mais ver aquele homem. Antes que pudesse seguir com meu plano, entretanto, ele perguntou: "O que vai fazer agora?" O peso da minha situação se fez sentir sobre mim subitamente. Creio que vou precisar arranjar alguém para cuidar de James e depois encontrar uma pessoa que me leve a Edenbrook. E devo notificar Lady Caroline de que minha chegada será atrasada, suspirei. Mas tudo o que realmente quero fazer é dormir e tentar esquecer que esse dia aconteceu, porque não me deixa tomar conta de tudo. Olhei para ele bruscamente. Não posso deixar o senhor fazer isso. Por que não? É demais, mal o conheço, eu não poderia abusar da sua boa vontade. Não é demais e você não abusaria. Como poderia fazer isso sozinha? Imagino que nem saiba onde esteja, sabe? Balancei a cabeça. Deixe-me ajudar, ele disse de modo persuasivo. Eu me viro, insisti. Não queria que ele me considerasse fraca em defesa. Eu era a herdeira de minha avó, afinal de contas, e era mais parecida com ela do que eu gostava de admitir. Não tenho dúvidas de que conseguiria, Mariane, considerando o que vi de você esta noite, mas gostaria de ser útil. Por quê? Perguntei genuinamente intrigada.
Não é isso que faz um cavalheiro? Resgata uma donzela em perigo? Seu tom era leve, mas os olhos demonstravam solenidade. Não sou uma donzela em perigo, falei com uma risada, mas eu estou tentando provar que sou um cavalheiro. Agora entendi a sua persistência. Estávamos de volta ao insulto que eu lhe tinha feito. Ele não deveria ter levado tanto para o lado pessoal. Não precisa me provar nada. Ele olhou para os céus com um suspiro. Você é sempre assim tão teimosa? Pensei por um momento, sim, acho que sou. A expressão de Philip oscilou entre exasperação e divertimento. O divertimento venceu com uma risada relutante. Desisto. Você nunca vai dizer nada previsível. Mas concordo com o seu plano. Deveria dormir um pouco e se preocupar com tudo isso pela manhã. Tudo pode esperar. Ele soava muito razoável e foi um alívio pensar que eu poderia deixar o assunto suspenso até estar descansada. Acho que tem razão, eu disse. Creio que vou aceitar seu conselho. Que bom! Ele sorriu para mim. Consegue subir as escadas sozinha? É claro. Isso me lembrou de algo. Eu desmaiei na escada antes, não foi? Ele confirmou. E depois o que aconteceu? Eu a peguei e a trouxe para cá. Mais divertimento iluminou seus olhos. Oh, eu não estava certa do que pensar. Fiquei envergonhada, mas ao mesmo tempo contente. Olhei para ele com os olhos semicerrados, observando o tecido do casaco tenso sobre os músculos de seus ombros e braços. Sim, ele com certeza parecia forte, o suficiente para me carregar. Talvez até com facilidade demais, imaginei. O pensamento deixou meu rosto quente. Bem, então, obrigada. O prazer é meu, ele murmurou. Um novo sorriso brincava em sua boca. Decidi fingir que não tinha ouvido isso. Acredito que consigo subir as escadas sozinha. Não vou mais precisar dos seus serviços esta noite. Ele não pareceu convencido. Levante-se, então. Tentei e descobri que estava plantada a poltrona, tamanha minha exaustão. Tal como eu suspeitava, ele se levantou, pegou minha mão e me puxou para me ajudar a levantar. Suguei o ar com força, sentindo o ardor repentino de sua mão sobre a minha e me encolhi. O olhar de Philip se aguçou de preocupação e ele rapidamente virou a palma da minha mão. As feridas pareciam piores à luz da lareira do que aparentavam estar no andar de cima. Vergões e arranhões vermelhos cobriam a maior parte das minhas palmas. Elas latejavam e havia alguns lugares onde várias camadas de pele tinham sido esfoladas. Pensei ter ouvido de você que ele não a tinha machucado. Sua voz soou áspera. Quando ele me olhou nos olhos, meu coração deu uma cambalhota. Ele parecia irritado e um pouco perigoso. Tudo o deixava mais bonito. Ele não me machucou, foram as rédeas principalmente. Os cavalos se assustaram e eu não estou acostumada a controlar 4 deles. Depois caí quando estava tentando correr e James era tão pesado. Parei ao notar o olhar de espanto no rosto de Philip. Você ergueu o cocheiro? Bem, minha criada ajudou. Ele me olhou, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Eu o vi. Ele é mais do que 2 vezes o seu tamanho. E também vi sua criada. Eu não acharia possível. Dei de ombros. Tinha que ser feito. Eu não poderia deixá-lo lá. Ele sustentou meu olhar por um longo instante. Percebi que o fogo estava muito quente e que eu me encontrava perto de mais de um cavalheiro muito bonito, que segurava minha mão na sua. Philip
olhou para baixo. Garota corajosa, ele murmurou, passando um dedo de leve pela palma da minha mão. Foi um toque tão suave que não doeu nada, porém provocou uma onda de sensações pela minha mão, subindo pelo braço e alcançando meu coração. Eu nunca experimentara algo parecido antes e achei completamente irritante. Tirei a mão de junto da sua e tentei compreender o que acabava de acontecer, mas meu cansaço estava começando a parecer um nevoeiro na minha cabeça e eu não conseguia assimilar minha reação a ele. Talvez estivesse ficando febril, até mesmo delirante. Você deve estar exausta, Felipe disse, como se pudesse ler minha mente. Venha. Ele pegou meu cotovelo e me conduziu rumo à porta aberta. Eu queria insistir que poderia subir as escadas sozinha, mas já não tinha certeza de que conseguiria, não naquela noite. Philip só me soltou quando chegamos ao patamar. Ele fez uma reverência. Boa noite, Mariane. Sorri ao som do meu nome em seus lábios. De alguma forma, aquilo não era mais chocante. Boa noite, falei, e muito obrigada por tudo. Senti que havia algo mais que eu deveria dizer a ele, mas não conseguia pensar no que. Tudo o que eu conseguia pensar era em cair na cama. Caminhei até a porta do quarto, onde Betsy ainda estava roncando. Com a mão na maçaneta da porta, ouvi Philip dizer baixinho: tranque sua porta antes de ir para a cama. Um calafrio de alarme se espalhou por mim, lembrando-me de que eu estivera realmente em perigo não fazia muito tempo. Isso aguçou meus pensamentos e me dei conta do que deveria dizer. Eu me virei para perguntar a Philip se nunca mais o veria, mas ele já tinha sumido.